Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 14. Nós vamos ler do verso 25 ao verso 33 para a nossa meditação dessa noite. Lucas 14, do verso 25 ao verso 33. Mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra de Deus. Lucas, capítulo 14, do verso 25 ao verso 33. Palavra do Senhor que nos diz assim: Grandes multidões acompanhavam Jesus e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. E eu vou deixar uma ênfase nesse versículo 33. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavras de salvação. Feche seus olhos, curva sua fronte, permaneça na presença de Deus, faça a oração de sempre. Senhor, fala comigo, para que você escute a voz de Deus aí no seu coração. Meu Deus, obrigado por esses instantes aqui na tua casa de oração. Obrigado pela vida dos meus irmãos e irmãs, da tua família da fé que se reúne hoje para buscar, ó Pai, a tua face e buscar ouvir a tua voz através da tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor já tem falado conosco através dos cânticos, através das orações, através da tua palavra, e agora queremos ouvir a tua voz através da explanação, ó Deus. Que em nome do Senhor Jesus, o Senhor alcance, ó Pai, todos os lugares do nosso coração, a fim de preenchê-lo com o teu Espírito, a fim de que nós saiamos daqui alimentados pela tua palavra, Senhor, pensativos, Senhor, a respeito de tudo aquilo que o Senhor nos mostra e dispostos, ó Pai, a colocar as nossas vidas à tua disposição. Usa este teu servo, Senhor, pecador e indigno, mas usa conforme o teu querer. Alcança o coração do teu rebanho amado, em nome de Jesus. Nós oramos e nós agradecemos. Quem crê diz amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos e irmãs, eu me lembro de algumas celebrações do 7 de setembro da minha infância. Eu lembro que essa data era uma data propícia para atos de civilidade. Então eu lembro, de passar pelos lugares, as pessoas estarem cantando aí o hino nacional, o hino da independência, hasteando a bandeira. Eu lembro das visitas ali ao Museu do Ipiranga. Eu lembro de a contação de histórias, tanto a respeito do Brasil colônia e depois a República. Então, eu lembro da mensagem que ficava muito clara nessa ocasião, que era a mensagem de que nós somos o mesmo povo que está buscando a mesma coisa: viver em paz, viver em segurança e viver com justiça. É isso. Então, eu me lembro muito dessas celebrações. No entanto, de algum tempo para cá, essas celebrações do 7 de setembro passaram a ser celebrações de disputa político-partidárias. E, se os irmãos me permitem, isso tem acabado com o sentido do 7 de setembro. As pessoas elas estão saindo nas ruas ali para, em nome de um suposto patriotismo, defender quem é que vai ser mais patriota do que o outro, e aí sai no ímpeto de ir ofender pessoas. Então, manifestações antagônicas. Eu estou falando de todos os grupos, tá? Não é um grupo só, não. E aí um vai lá para ofender o outro. E as pessoas vão lá para ofender autoridades instituídas, vão lá para, que
que deveriam ser o alvo das nossas orações, de acordo com a palavra de Deus, que nós temos que orar pelos governantes. E aí as pessoas vão lá ofender umas às outras, ofender os compatriotas, porque pensam diferente, porque pensam de forma diferente nos caminhos políticos aí para a administração do país, mas então, por causa disso, são dignos de ofensas, de xingamentos, enfim. Então, as pessoas saem muito apaixonadas. Eu vi muito crente indo às lojas para conseguir camiseta e bandeira e tudo mais, bem temático, e sair nas ruas bem apaixonado mesmo para defender essas pautas. E eu fico aqui pensando, irmãos, será que as pessoas que se engajam no meio cristão e não atuam tão apaixonadamente assim pelo reino, como atuam pela política, como atuam ali defendendo as suas ideologias, será que realmente essas pessoas calcularam o preço do discipulado? Será que elas compreendem isso? Me parece que hoje muitos crentes estão buscando aquela graça barata, que a gente já falou aqui algumas vezes nesses últimos domingos. É aquela graça que não exige nenhuma mudança de vida, né? Para começar a jornada com Jesus não precisa mudar nada. Então muitas pessoas não abandonam as paixões antigas, não abandonam as coisas velhas, as prioridades antigas. Muitos não abraçam a novidade de vida. Muitos, inclusive, querem atalhos nos caminhos do reino de Deus. Só que Jesus ensina que para sermos seus discípulos há outra prioridade para a nossa vida. Jesus ensina que há renúncias a fazer. Jesus ensina que há preço a ser pago. Então eu quero meditar com você hoje brevemente sobre isso, o custo do discipulado. E é a oportunidade que nós temos aqui, antes da celebração da ceia do Senhor, de fazermos uma avaliação sincera da forma como nós estamos seguindo ao Senhor Jesus. E eu vou começar fazendo aqui todo um contexto, né? Esse pedaço aqui do livro de Lucas, essa parte aqui, nós temos um chamado bem aberto ao discipulado, só que um discipulado aqui verdadeiro é 100% radical, como você está vendo descrito aqui. Nós estamos diante de um Jesus que não aceita um discipulado de domingo de manhã ou domingo à noite, como muitos querem. E mais do que isso, nós estamos diante de um Jesus que não aceita um discipulado quando convém, né? Que é se chegar a Deus quando a dificuldade aperta, ou quando quer batizar, ou casar, ou sepultar alguém. Aí as pessoas procuram as igrejas, as pessoas procuram a Deus. O que Jesus apresenta aqui nesse texto é um discipulado que abandona tudo, porque do contrário não é discipulado. E a ideia aqui é bem essa mesmo, é direta. As consequências do discipulado, irmãos, elas são reais. Elas não são optativas. E talvez nesse sentido a gente tem que considerar se nós não estamos sendo crentes de meia tigela, porque a gente escolhe que sofrimento que a gente quer passar ou não quer passar. E os sofrimentos do discipulado, eles não são optativos, eles precisam ser assumidos. Na época em que esse evangelho aqui foi escrito, discipulado não era uma coisa para ser aceitada assim de forma superficial. Né? A pessoa só aceitava o discipulado, só aceitava ser discípula se ele tomasse ali a decisão e reconhecesse ali o possível sacrifício, que era muito provável de acontecer. Podia ser um sacrifício total, permanente. Essa pessoa que vive o discipulado, ela tem que pesar tudo para poder se entregar ao discipulado. Inclusive, o texto aqui fala sobre isso, a gente vai avançar um pouco, mas o texto fala sobre deixar de lado algumas relações humanas, sabendo que a relação com Deus é a principal, ainda que ela seja difícil. Então, por que Jesus traz esse alerta todo, irmãos? É para falar sobre o custo do discipulado. A gente precisa entender que seguir a Cristo no caminho da cruz não é para qualquer pessoa. E Jesus conhece a humanidade, por isso ele faz o alerta. Não é para qualquer um. Eu quero que você se lembre que as exigências do discipulado são pesadas. As exigências do caminho de Jesus são pesadas. Você se lembra que Jesus pediu a Deus para, se possível, passar dele o cálice da morte? Você lembra disso? Ele pediu que fosse feita a vontade de Deus, mas ele pediu que, se possível,
esse cálice fosse passado. As exigências são pesadas. Você se lembra o que os apóstolos fizeram depois que Jesus morreu? Jesus falou tanto sobre a perseverança, falou tanto sobre eles permanecerem, sobre eles continuarem a obra, mas depois que Jesus morreu, depois que Jesus ressuscitou, alguns ainda voltaram ali para a região da Galileia e foram lá para pescar, voltar à vida antiga de pescadores. Então, o Evangelho aqui apresenta Jesus colocando algumas condições que são fundamentais para quem quer segui-lo até o caminho da cruz. E diante da prioridade do reino, o resto das coisas fica em segundo plano. Jesus está caminhando em Jerusalém, para Jerusalém, e aí ele se vira, ele vê lá uma grande multidão que seguia e vai deixando claro que o caminho do seguimento, o caminho do discipulado é exigente, demanda renúncia, é uma opção bem radical, e nesse sentido a proposta do discipulado não era para a multidão. Essa é a primeira coisa que eu quero que você tenha a consciência hoje. O chamado de Jesus não era para as massas. O chamado de Jesus para os crentes que iam seguir Ele no caminho da cruz, Ele diria que esses crentes se parecem mais com um fermento do que com a massa. Você entende isso? Se você procurar lá no capítulo 13 de Lucas, você vai encontrar essa expressão. Jesus vai entender as pessoas que querem segui-lo como o fermento, esse que vai fermentar a massa, esse que vai fazer a diferença na massa. Mas o chamado de Jesus não é para as massas em si. A decisão do reino não é uma decisão de facilidades, e talvez seja por isso que poucas pessoas decidem mesmo pelo caminho proposto por Jesus. Então, irmãos, vamos lá, ao texto. Olha aí o versículo 26, palavra do próprio Senhor Jesus. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos e seus irmãos e as suas irmãs, não pode ser meu discípulo. Uma das cláusulas que Jesus estabelece para as pessoas que querem seguir é justamente essa: se desapegar de alguns laços afetivos, inclusive com a família, da segurança que a família proporciona. A prioridade é seguir Jesus. A prioridade é seguir Jesus. A família, nessa visão, a família ela vai ser algo secundário. E entenda o que eu estou falando. Jesus não está mandando você colocar a sua família de lado, não. Mas a gente precisa aqui falar uma coisa, irmãos, e eu seria muito desonesto se eu não falasse com você nos termos que está lá no original grego. Essa expressão que está lá, se alguém me segue, se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, essa expressão, e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, enfim, na verdade, a palavrinha que está lá no grego original é odiar. Então o texto originalmente ele fica assim: se alguém vem a mim e não odeia o seu pai e a sua mãe, e aí vai o restante da família. Eu seria muito desonesto se eu não falasse isso para os irmãos. Só que Jesus ele não está pregando o ódio. Ele está aqui num contexto de falar que esse odiar é colocar em segundo plano, diante do segmento dele. É algo que incomoda. É algo que incomoda porque muitas pessoas, e eu já falei disso aqui em outras vezes, muitas pessoas endeusam a família e várias vezes a própria família pode se tornar uma pedra de tropeço para você seguir o caminho de Jesus. Nessa perspectiva, Jesus fala: olha, a relação familiar não pode impedir você de seguir o caminho. Senhor, eu quero te seguir, mas deixa eu primeiro enterrar o meu pai. Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Está percebendo a radicalidade desse chamado? Seguir Jesus é prioritário. Jesus não está pregando ódio à família. Você se lembra daquela ocasião em que, Jesus estava na cruz, ele olhou para sua mãe que estava ali contemplando ele falecendo, morrendo, e ele vira para ela e fala assim: mulher, eis aí o teu filho, colocando ela nos braços de João, e virando para João dizendo: filho, eis aí
a tua mãe, pedindo, cuida dela. Jesus não estava falando que era para você odiar a sua família, no sentido do ódio, no sentido da violência, no sentido de arrumar confusão com a família. Mas ele está dizendo que nenhuma relação familiar deveria tirar você do caminho de segui-lo. E isso nos dói, irmãos. A prioridade ou é seguir Jesus, ou nós vamos dividir isso de alguma forma com outras prioridades. As pessoas, elas acabam se tornando muito solitárias para encontrar um novo sentido na relação com Jesus. Se eu não me engano, é o próprio Dietrich Bonhoeffer. Eu estou falando dele já faz um tempo aqui, né? É porque eu estou lendo algumas obras. Então, o Dietrich Bonhoeffer, ele pega e fala assim: todos nós entramos sozinhos no discipulado, mas não permanecemos sozinhos no discipulado. Nós entramos sozinhos, mas não permanecemos sozinhos, porque lá nós encontramos uma família. Você se lembra que teve uma ocasião em que Jesus estava ali falando, pregando, e aí foram informar: olha, está aí fora tua mãe e teus irmãos, eles querem te ver. Você lembra qual foi a resposta de Jesus? Né? Olha aqui, ó, a minha mãe e os meus irmãos são todos esses que ouvem a palavra de Deus e praticam a palavra de Deus. Jesus não estava rejeitando a sua família, mas ele estava querendo incluir toda a família de Deus na sua relação. Jesus quer mediar a relação com a família, de modo que ninguém da família seja uma pedra de tropeço para seguirmos a Jesus. Isso já é chocante, irmãos, porque nós estamos falando de uma comunidade patriarcal, uma comunidade que, né, valoriza tanto a família, que quer ter a família sempre perto. E Jesus está falando aqui de prioridade do reino. Olha a outra renúncia, aí no versículo 26 mesmo, né? A sua própria vida. Então, ó, se alguém vem a mim, e aí tem, não me ama mais do que os familiares. E aí a sua própria vida não pode ser meu discípulo. A outra condição aqui é colocar os interesses pessoais e a própria vida em segundo lugar diante da prioridade, que é o projeto do reino e a justiça. Meus irmãos, percebam, Jesus está falando de prioridades. Ele não está falando que você tem que se depreciar, ele não está dizendo que você tem que lutar contra o seu corpo, até porque o seu corpo é templo do Espírito Santo, lembra? Né? Mas ele está dizendo que na prioridade você precisa deixar de lado os seus planos pessoais, você precisa deixar de lado ali a sua própria vida, em detrimento do seguimento de Jesus. Entenda isso dessa forma: o mundo ele estimula o individualismo, esse mundo em que a gente vive estimula desejos egoístas, o prazer individual, o bem-estar individual, e Jesus ele luta contra todo esse egoísmo da humanidade, porque a proposta de Jesus é outra. A proposta de Jesus, quando a gente segue Jesus, é o bem viver coletivo, é o bem-estar coletivo, é o serviço da gratuidade, é a ajuda solidária, sabe, para estabelecer um reino de justiça. Então, olha que coisa, tudo isso é amar ao próximo como a ti mesmo. Não dá para fazer isso sem renunciar aos seus próprios interesses pessoais. Seguir a Jesus significa imitar o que ele fez. E ele se esvaziou de si mesmo. Você se lembra disso? Seguir Jesus também significa renunciar aos bens. Olha lá o versículo 33, né? Assim, pois, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Jesus está falando aqui de ser livre diante dos bens. Uma pessoa que não é escravizada pelos seus bens. Exige um desapego, sabe, daquilo que traz orgulho, daquilo que estimula uma competição entre os seres humanos para ver quem tem mais, para ver quem acumula mais. Desapegar da segurança que os bens trazem para nós, das ambições que nós podemos ter em relação aos bens. Optar pelo reino, por seguir a Jesus, é colocar esses bens a serviço do reino, a serviço da vida. E Jesus fala mais de uma vez aqui nos evangelhos sobre
como fazer com que os bens nos ajudem a ser ricos para com Deus. Nós falamos aqui, irmãos, na pastoral aqui sobre as finanças, nós falamos aqui que, na verdade, os bens geram vida quando eles são partilhados. Olha que coisa, pensa nisso, né? Se você tem sementes ali, e você guarda as sementes para você, na sua mão, essas sementes vão nascer? Essas sementes vão germinar? Elas vão frutificar? Não! Capaz que elas apodreçam na sua mão. Agora, quando a gente sai plantando as sementes, uma parte delas pode cair numa terra boa, e aí elas vão germinar, e elas vão frutificar. Da mesma forma, os bens geram vida quando eles são partilhados. Os bens geram vida quando eles são investidos no reino. Vocês se lembram das mulheres que acompanhavam Jesus desde a Galileia, né? Tinha Maria Madalena, tinha Joana, elas trabalhavam para poder sustentar todo aquele grupo, e investiam no reino. E por causa disso, o grupo de Jesus não era um grupo miserável. O grupo de Jesus tinha recurso, até o suficiente para Judas meter a mão lá no dinheiro. Que a palavra diz que Judas era ladrão, né? Mas tinham bastante até para o ladrão. Irmãos, Jesus quer nos ajudar a não colocar os bens como a coisa mais importante da nossa vida, transformando os bens em ídolos que vão escravizar o nosso coração. Se os ídolos escravizam o nosso coração, nós não vamos nos dedicar a Deus, então não podemos seguir a Jesus. Porque a palavra de Deus também diz, aqui em Lucas mesmo, no capítulo 16, que nós não podemos servir a dois senhores. Não podemos servir a Deus e as riquezas. E servir a Deus é ser verdadeiramente livre, inclusive da escravidão das riquezas. Seguir a Jesus requer novas atitudes. Olha o versículo 27 aí. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Olha, seguir Jesus no caminho da sua justiça é estar disposto a carregar a sua cruz. É tomar decisões que requerem desapego, mas que vão gerar conflitos, que vão levar ao desprendimento, que vão levar a sofrimentos. É uma opção de vida que supõe ali os riscos. Exige renúncia, irmãos. Você lembra que Jesus, ele deixou a sua família em Nazaré para poder seguir pelos lugares pregando a palavra de Deus, espalhando as boas novas de salvação? Você se lembra que Jesus fez isso? Jesus fez isso. Você se lembra que diante do diabo que foi lá tentar Jesus com riqueza, com conforto, Jesus renunciou a tudo aquilo que ele tem direito, não só porque ele tem direito, porque ele é dono de todas as coisas, e ele mesmo assim recusou todas as ofertas do diabo. Recusou riqueza, que já era dele. Ele recusou o alimento, que já era dele. Ele recusou ali um poder real, recusou formas de prestígio, de descanso, de conforto. O que Jesus aceitou ali naquele momento em que ele recusou as coisas do diabo? Ele aceitou todos os riscos que incluíam o risco de morte, para poder seguir no caminho de Deus. Cada qual tem que suportar a medida de sofrimento e rejeição que lhe é reservada. É mais um dito lá do Bonhoeffer. Cada qual tem de suportar a medida de sofrimento e rejeição que lhe é reservada. Então, sabe, a exortação de Jesus de tomar a cruz conduz à morte, irmãos. Será que alguma vez a gente já parou para pensar que quando Jesus fala assim dos seus discípulos, olha, se você não tomar a sua cruz e não vier após mim, você não pode ser meu discípulo? Jesus está pedindo literalmente que você morra pelo Evangelho, se for o caso. Quantos de nós estão dispostos a aceitar esse risco? Que a gente fala da morte da vida anterior, sabe? Mas aqui tem uma possibilidade de morte que é real também.
Lutero, ele abandonou a vida no convento para poder viver no discipulado. Ele abandonou a vida no mosteiro ali para viver o sentido do discipulado. Os mártires que sofreram por Cristo, eles podem ver ali no seu martírio a bem-aventurança de serem guiados por Jesus. Abriram mão da segurança às suas vidas, porque a cruz transformou o sofrimento deles em glória. O discipulado é uma nova forma de viver a partir da comunhão com Jesus. Então a cruz, meus irmãos, não é o fim da nossa caminhada. A cruz é a partida da nossa caminhada com Deus. E a partir da cruz é que nós podemos aqui nos engajar como discípulos de Jesus. Agora, se você olhar aí do versículo 28 até o versículo 32, você vai ver que o discípulo de Jesus, além das renúncias, além de tomar a sua cruz, ele também precisa ser prudente e também precisa ser realista. Porque seguir o projeto do reino requer que nós sejamos pessoas prudentes. E Jesus aqui utiliza duas parábolas que vão ilustrar o desafio para quem opta a segui-lo. A primeira vai do versículo 28 até o 30. Olha lá, ó. Qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Isso é uma parábola que muitas vezes a gente usa para falar de finanças, e está tudo bem, porque o contexto, permite, só que o assunto do contexto geral não é finanças, não. O assunto aqui é discipulado. E discipulado não é uma coisa que a gente faz sem pensar, irmãos. Discipulado é algo que a gente pensa, que a gente analisa, é coisa de gente bem resolvida e bem amadurecida. O discipulado está lá de acordo com a realidade de cada pessoa para assumir ali o discipulado na sua radicalidade. Somente assim a gente consegue ser fiel até o fim, evitando ilusão, sabe? Porque não basta boa vontade para seguir a Cristo. Nós precisamos calcular se nós podemos seguir nessa jornada, se nós podemos seguir nesse caminho. Tomar essa decisão sem pensar, uma decisão momentânea, uma decisão emocional, é fogo de palha. Você sabe o que é fogo de palha, né? Ele dura? Ele vinga? Ele apaga. Quantas pessoas, quantos discípulos no papel temos por aí que abandonam a fé hoje? Seguir Jesus é ser como construtor de uma torre, que vai planejar a sua obra e vai ver se tem recursos para levar essa obra até a conclusão. E aí depois, o versículo 31 e 32, tem outra parábola. Olha lá. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Olha o exemplo do rei prudente, que tem que se defender do outro rei que vem batalhar com ele. E aí ele tem que ter prudência para avaliar as condições, se ele pode assumir esse risco, se ele pode assumir as consequências sobre o seu reino, sobre o seu exército. E ele tem que ter muita sabedoria, e ele tem que ter muita humildade para assumir tudo com muita coerência. É preciso também ter coragem, é preciso ter firmeza para suportar as consequências, as cruzes que vão resultar ali desse caminho pela justiça do reino, seguindo Jesus. Então essas duas parábolas aqui, irmãos, elas insistem na clareza de fazer a opção por ser discípulo de Jesus e viver as relações do reino. Isso tem que ser uma decisão prudente. Tem que pensar sobre isso. E o que tudo isso tem a ver conosco? Certamente, essas exigências aqui de Jesus nos questionam, nos afrontam
quando a nossa ação de vida cristã não está ali na profundidade que Ele deseja. Quando a gente diz que segue o Senhor Jesus, mas a gente mostra mais afinidade com os nossos projetos, mais afinidade com as nossas riquezas, mais afinidade com as nossas ideologias, para lembrar daquilo que eu falei lá no começo. Mais afinidade com as coisas passageiras, com as coisas momentâneas, mais afinidade com pessoas que a gente endeusa, sendo da família ou não. E aí essa palavra de Cristo nos afronta. Eu quero dizer para você que Jesus quer abraçar os seus discípulos, seja eles quem forem. Eu quero que você saiba que Jesus teve disposição para abraçar o jovem rico. Você lembra do jovem rico que chegou até Jesus? Jesus acolheu ele. Jesus conversou com ele, e conversou direito, não faltou com respeito aquele jovem rico. Jesus o acolheu, só que ele deixou bem claro que o caminho da felicidade passa pela partilha, que é o que ele fazia com seus discípulos. E aí aquele jovem foi muito triste para casa, porque ele era muito rico. E o coração dele não estava na partilha, estava na riqueza. Ele não podia renunciar a tudo que ele tinha, então não podia ser seguidor de Jesus. O convite estava lançado. Você se lembra que Jesus foi comer na casa de um ladrão confesso? Você se lembra disso? Lucas, capítulo 19, Zaqueu, o publicano, você lembra disso? Hein? Jesus foi comer na casa de um ladrão confesso. Foi criticado por isso. Mas ele deixou claro que Zaqueu seria um discípulo se ele tomasse a decisão de devolver o que ele roubou e ainda partilhar os seus bens com os pobres. E ele fez essa declaração, e Jesus falou o quê? Hoje houve salvação nessa casa. Ali estava nascendo mais um discípulo de Jesus. É difícil. A palavra de Deus hoje, ela vem para nos animar, irmãos. Apesar de todo o tom dela, ela não veio para dar bronca, não, é para animar a gente a seguir como verdadeiros discípulos, a nos mantermos firmes diante do que a gente pode enfrentar no mundo, é difamação, é calúnia, a perseguição por causa da justiça, quem sabe até a própria morte que nós poderemos sofrer aí por parte de indivíduos, por parte de instituições que servem às riquezas desse mundo. É bem verdade que talvez você não enfrente nada disso, você não seja perseguido nesses termos até o fim da sua vida, mas você pode ser cancelado. Você pode ser cancelado até pelos próprios crentes. Se você optar a seguir pelo caminho de Jesus, saiba que vai ter muito crente criticando você. E a palavra é para nos animar, porque a gente precisa permanecer firme. Esse evangelho aqui convida a gente a ser perseverante na fidelidade ao projeto de Jesus. É o projeto do reino, irmãos, custe o que custar, mesmo que a luta pelo reino nos traga o ódio contra nós. Importa que a vontade de Deus se torne realidade. E isso vai ser possível na medida em que nós abrimos o nosso coração para o mesmo Espírito que incentivou, que animou o Senhor Jesus de Nazaré em toda a sua intimidade com Deus. Eu vou encerrar perguntando: qual é a nossa atitude diante do chamado de Jesus? Será que nós acolhemos essa dura palavra de Jesus para sermos seus seguidores? Ou para nós ela é indiferente? Será que, ouvindo o chamado de Jesus, nós vamos aderir ou nós vamos recusar? Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus.